todos muito bem-vindos, espero que estejam todos bem, né? Então, a nossa aula de hoje, ela foi preparada com a gente seguindo lá a apostila de vocês. Hoje nós vamos falar especificamente de massa atômica, massa molar e número de Avogadro. Então, isso tudo, quando é apresentado para vocês lá no primeiro ano, parece muito cabeludo, parece muito difícil. À medida que a gente vai mexendo, vai fazendo atividades, as coisas vão clareando. Então, vamos começar do início de tudo. Lá na tabela periódica, quando você pega a sua tabela periódica, você identifica várias grandezas. Entre elas estão lá o número atômico e a massa atômica. Ou o número de massa, né? Sabemos que o número de massa é a soma dos prótons e nêutrons. Então, é a soma de tudo que está dentro do núcleo do átomo, ok? Aí você fala assim, quando você pega a sua tabela, você se depara com números decimais na massa atômica, que é o que deveria ser esse número de massa. Aí você fala assim, como que pode o cloro, por exemplo, ter massa atômica 35,45? Quantos prótons e nêutrons ele tem dentro do núcleo? Ele não tem 0,45. Por quê? Porque essa massa atômica, ela é calculada pela média ponderada dos números de massa dos isótopos daquele elemento. Então, vamos supor que você tem, vou te dar exemplos aqui. Nós sabemos que um isótopo muito famoso do hidrogênio é o deutério, por exemplo. Então, sabemos que o hidrogênio leve é o hidrogênio 1,1. Mas existe também o hidrogênio 1,2 e existe o hidrogênio 1,3. Então, esse aqui é o chamado deutério, esse aqui é o trítio, tá? Na verdade, os três são o quê? Hidrogênio. Por quê? Porque o que caracteriza um elemento químico é o número atômico dele. E os três têm o mesmo número atômico. Só que eles têm números de nêutrons diferentes no núcleo. Por isso são chamados isótopos, certo? Então, se nós formos olhar na natureza, vou chutar, tá, gente? Vamos supor que 90% dos casos ocorrem o hidrogênio leve. Em 8% dos casos é o deutério e em 2% é o trítio. Aí, o estudioso vai falar, meu Deus, mas o que eu vou colocar na tabela periódica, então? Qual massa que eu vou colocar na tabela? 1, 2 ou 3? O que ele fez? Como que foi feito esse cálculo da massa atômica da tabela? Foi feita uma média ponderada entre as massas de cada um e as ocorrências dele na natureza. Então, como que a gente faz a média ponderada? A média ponderada você faz quando você leva em conta mais de uma grandeza. Ó. A massa desse aqui é menor, mas a ocorrência dele na natureza é maior. Então, a média, a massa atômica final, ela vai ser o quê? A massa vezes a porcentagem dele. Mais a massa do outro vezes a porcentagem dele. Mais a massa do trítio vezes a porcentagem dele. Dividido pelo total de ocorrências, que são o quê? 100%. Então, na hora que você vai fazer a conta, ó, 90, 1 vezes 90, 90, com 16, 106, com 6, 112. Vai ficar 112 dividido por 100. Você vai ter uma massa lá de 1,12. Então, lá na tabela, quando você procurar, você vai achar a massa atômica do hidrogênio, por exemplo, 1,12. Então, esse 1,12, gente, é a média ponderada das massas de todos os isótopos daquele elemento que existem na natureza, tá? Então, média ponderada é diferente de média aritmética. A média aritmética é a média que você faz nas suas provas. Você pega, soma as notas das provas e divide pela quantidade de provas que você teve. Na média aritmética, não. Na média aritmética, você leva em conta duas grandezas. A massa e a ocorrência. A massa e a ocorrência. A massa e a ocorrência. Porque as duas interferem.
A massa desse aqui é maior, mas a ocorrência dele na natureza é menor. Então, ele vai interferir menos no resultado final, tá? Então, a primeira coisa que você tem que saber é isso. Aquela massa que aparece lá, ela é a média. Tá, tudo bem, Patrícia. Então, mas nós sabemos que, se a gente pegar, por exemplo, um átomo de ferro, a massa dele vai ser 56. Quer dizer que um átomo de ferro pesa 56 gramas? Não. A tabela periódica, se você pegar nela, vai estar escrito assim, ó, tabela periódica baseada no carbono 12. O que quer dizer isso? Eles fizeram mais ou menos o seguinte. Pegaram o carbono como base para a massa de todos os elementos da tabela. Então, pegaram um átomo de carbono, imaginem a situação, visualizem. Dividiram em 12 partes iguais um átomo de carbono. E pegaram uma dessas 12 partes. Então, eles pegaram 1/12 do átomo de carbono e pesaram. E depois foram pesando todos os elementos da tabela, comparando com aquele 1/12 do carbono. Então, o hidrogênio, por exemplo, um átomo de hidrogênio pesou a mesma coisa, a mesma quantidade que o 1/12 do carbono. Então, o hidrogênio recebeu massa atômica 1. Ah, ele pegou o átomo de oxigênio. O oxigênio, quando ele pesou um átomo de oxigênio, ele pesou 16 vezes mais que o 1/12 do carbono. Então, o oxigênio recebeu massa atômica 16. Então, aquela massa atômica ali, ela é a massa daquele elemento em referência ao 1/12 do carbono. Quando eu pego um átomo de ferro e olho lá que a massa atômica dele é 56, não significa que um átomo de ferro pesa 56 gramas, não. Significa que um átomo de ferro pesa 56 vezes mais que o 1/12 do carbono. Então, quando a gente vai representar isso, a gente representa assim, ó. Eu coloco, por exemplo, vamos fazer aqui, ó, o Fe2O3. O ferro é 56, o oxigênio é 16. Unidades de massa atômica, tá? Então, um ferro pesa 56 UMA, unidades de massa atômica. Um átomo de ferro pesa 56 vezes mais que o 1/12 do carbono. Tá, Patrícia? E quando ele forma uma molécula? Então, olha lá. A molécula tem 2 ferros, 3 oxigênios. Então, 56 vezes 2, o 16 vezes 3. Então, eu vou ter 112 mais 48. 160. Então, visualiza. Uma molécula. Lembra que uma molécula é um conjunto de átomos. Vamos pensar num cacho de uvas. Então, nesse caso aqui, você tem 2 ferros e 3 oxigênios. Você tem 5 átomos nessa molécula. Pensa num cacho com 5 uvas. Esse cachinho com 5 uvas, ele pesa 160 vezes mais que o 1/12 do carbono. Ele pesa 160 unidades de massa atômica. Mas aí, o que aconteceu? Chegou lá um cientista chamado Avogadro. O que o Avogadro descobriu? O Avogadro descobriu que se você pegasse um número determinado de moléculas, você chegaria sempre nesse valor, só que em gramas. Então, olha só. A massa dele é 160 unidades, ok? 5 uvinhas que estão lá no cacho. Ah, não, mas eu quero 160 gramas. Ele vai lá e pesa 160 gramas dessa substância. Quando ele pesou esses 160 gramas de Fe2O3, ele percebeu que ali existiam 6,02
vezes 10 a 23 cachinhos. Presta atenção. Cada molécula é um cacho. Se você pegar 6,02 vezes 10 a 23 cachinhos com 5 uvas, eles vão pesar juntos quantos? 160 gramas. Se a gente estiver falando de uma outra substância, vamos falar de água, por exemplo. A água, eu olho lá na tabela, a massa do H é 1, a massa do O é 16. Vezes 2, 18. Vezes 1, de 18 cruz, 2. 16. Somou 18. Então, olha só, quantos cachinhos eu tenho quantas uvas eu tenho nesse cacho? Ó, 2 com 1. Pensa num cachinho com 3 uvas. Essas 3 uvinhas pesam 18 unidades. Se eu for lá e pesar 18 gramas, eu vou ver que existem exatamente 6,02 vezes 10 a 23 cachinhos. Então, meu povo, é aí que o avogado ficou famoso. Por quê? Porque esse número se repetia sempre. Sempre que você pegava o valor em unidade de massa atômica, só que se você transformasse esse valor em gramas, você sempre encontraria 6,02 vezes 10 a 23 moléculas ou átomos. Vale para átomo também. Por quê? Se eu tiver, por exemplo, vamos pegar aqui, o próprio ferro. Se eu pegar o ferro puro, um ferro pesa 56 unidades. E se eu for lá e pesar 56 gramas de ferro, em 56 gramas de ferro, eu vou encontrar 6,02 vezes 10 a 23 átomos de ferro. Então, presta atenção. Quando eu tenho mais de um elemento, quando eu tenho molécula, eu falo em molécula. Quando eu tenho elemento sozinho, eu falo em átomos. Mas o número era sempre o mesmo. Então, daí ele falar em massa molar. Então, a massa molar é a soma das massas atômicas dos elementos que compõem aquela molécula. E o que o Avogadro descobriu? Ele descobriu que essa massa molar, que era esse valor dado em gramas, tinha sempre 6,02 vezes 10 a 23 moléculas ou átomos. Daí a gente vê lá aqueles cálculos tão cabeludos lá na prova, né? Eles adoram aquele cálculo estequiométrico todo, que é mais raciocínio e lógica do que qualquer outra coisa. Tá? Então, vamos entender uma coisa. Olha, vamos recapitular tudo aqui. Prestem atenção. Vamos pegar, por exemplo, o ácido sulfúrico. Sabemos que o ácido sulfúrico é o H2SO4. Então, quantas uvas tem em um cacho? 2, 3, com 4, 7. Certo? Então, pense em um cacho com 7 uvinhas. Vamos fazer a conta. Ó, a massa do H é 1 vezes 2. A massa do S é 32 vezes 1. E a massa do O é 16 vezes 4. Somando tudo, 2 com 32 com 64. Vão ser 98. Então, escuta bem. Se você estiver falando em um cachinho com 7 uvas, esse um cachinho com 7 uvas pesa 98 unidades. E se eu estiver falando em 6,02 vezes 10 a 23 cachinhos com 7 uvas, esses 6,02 vezes 10 a 23 cachos pesam 98 gramas, ok? Quando eu pego esse valor em gramas, esse valor corresponde a 1 mol.
ou a massa molar daquela substância, que está sempre relacionado com o número de Avogadro de moléculas ou átomos. Ok? Então, se eu virar para você, tá bom, 98 gramas de ácido sulfúrico tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Eu quero saber quanto que pesam 3,01 vezes 10 a 21 moléculas. Ó, regrinha de 3. O mol está associado ao 6,02. Molécula embaixo de molécula. Grama embaixo de grama. Lembra sempre de deixar grandezas iguais juntas. Então, meu X vai ser, ó, 98 vezes 3,01 vezes 10 a 21, dividido por 6,02 vezes 10 a 23. Aí virou matemática, ó. Vou simplificar aqui, vai dar 2. 98 dividido por 2 são 49. Como que eu faço divisão de potência, ó? Repito a base e subtraio os expoentes. 21 menos 23, menos 2. Anda 2 casas para trás, vai dar 0,49 gramas. Ok? Isso, gente, necessita de treino para que vocês consigam associar uma ideia a outra. O que aparece nas regras de 3 associado? Então, presta atenção nessa hora. Ó. Primeira coisa que você tem que prestar atenção. Quando esses exercícios aparecem na prova do Enem, eles aparecem sempre com uma reação química. Na maioria das vezes, ele vai te dar uma equação que você precisa balancear. É a primeira coisa. Depois que você balanceou, encontra a massa molar. Essa massa molar está sempre relacionada com 1 mol daquela substância. Ok? A partir dali, você vai ver. Ele pode associar massa com massa. Ele pode associar massa com moléculas. Quando eu falo molécula, pode ser molécula e pode ser átomo. Ele pode associar número de mols, que é a mesma coisa que quantidade de matéria, a gente já falou sobre isso, com massa. Ele pode associar número de mol com número de mol. Vamos ver como que isso aparece? Por exemplo, olha, vou te dar um exemplo. Vamos pegar uma equação, ó, Fe2O3 mais C, que formou CO2 e ferro. Então, primeira coisa, balancear. Eu tenho aqui 2 ferros. O meu problema vai ser o oxigênio. Eu tenho 3 oxigênios desse lado e 2 do outro. Então, eu vou colocar um 2 aqui e um 3 aqui. Certo? Fiquei com 4 ferros. 4 ferros. Tá aqui. Fiquei com 3 carbonos. 3 carbonos. Ele vira para você e pergunta, por exemplo, vamos imaginar. Ele vai virar e vai falar o seguinte, deixa eu apagar aqui em cima para ficar mais visível. Ó, utilizando 5 mols de hematita, que é o Fe2O3, determine, letra A massa de CO2 produzida, por exemplo. E na letra B, a quantidade de matéria de Fe. Nossa, meu pincel tá horrível, gente, não repara. Formado. Beleza. Então, escuta. Você está vendo que essa parte de cima aqui não está nem na letra A nem na letra B. Isso quer dizer que ela vale para os dois.
Então, utilizando 5 mols de Fe2O3. Então, o Fe2O3 está aqui. O que ele me deu? 5 mols. Beleza. O que ele está me pedindo na letra A? Ele está me pedindo a massa de CO2 formada. Então, está aqui. O meu X está aqui. E ele está me pedindo a massa. Massa é dada em grama. Então, de um lado, eu tenho mols. Do outro lado, eu tenho grama. Então, mol é número de mol. Onde que a gente acha o número de mol? O número de mol é o coeficiente aqui, ó. Que está aqui na frente. Então, pela minha equação, eu estou vendo que 2 mols da hematita produziram essa quantidade de CO2. Então, na hora de eu comparar, porque a primeira linha da sua regra de 3, você vai montar com o que o exercício te dá. A segunda linha, você tem que comparar com o que você tem. Então, ó, o que ele me deu? 5 mols. O que ele me pediu? A massa de CO2. Então, é a partir daí que você monta o que ele me deu, o que ele me pediu. Agora, eu vou colocar mol embaixo de mol, grama embaixo de grama. Número de mols eu vou comparar sempre com o coeficiente. Então, qual o número de mols que eu tenho ali? 2 mols. Beleza. Massa, eu vou comparar sempre com a massa molar lá da tabela periódica. Então, eu vou lá na tabela, ó, o C é 12. 1 vezes 3, 3. 36. O O é 16. 3 vezes 2, 6. 16 vezes 6, 96. Somando, 12 vai 1, 12, 13. 132 gramas. Então, olha só, o que eu estou vendo pela minha equação? Que 2 mols de hematita produzem 132 gramas de CO2. Quando eu usar 5 mols, quantos gramas de CO2 serão produzidos? Então, agora, ó, só jogar na regrinha. Ó. 5 vezes 132 dividido por 2. Aqui vai dar 66, simplificando, vezes 5, 6 vezes 5, 30, vão 3, 330 gramas. Essa é a letra A. Eu descobri a quantidade de gramas de CO2. E na letra B, que ele me pede a quantidade de matéria de ferro. Quantidade de matéria, você sabe que é número de mols, tá? Então, ó, vê que os 5 mols está valendo. Então, eu vou voltar aqui, ó. 5 mols do Fe2O3 vão produzir qual a quantidade de ferro puro? Olha lá. O 2 está na frente desse, o 4 está na frente desse. Então, ó, usando 5 mols desse, quantos mols desse daqui eu vou produzir? X. E ele quer saber mols. Então, olha o esquema. Minha regra de 3 já é outra. Eu tenho de um lado número de mols, do outro lado também número de mols. O que eu acabei de te falar? Onde que a gente olha o número de mols para poder comparar? No coeficiente, ó. Qual que é o coeficiente desse? 2. Qual que é o coeficiente do ferro? 4. Então, é simples, ó. 2 aqui, 4 aqui. O que eu estou vendo na minha equação? Eu estou vendo que quando eu uso 2 mols desse, eu produzo 4 mols desse. Quando eu usar 5 mols da hematita, quantos mols de ferro eu vou produzir? Simples assim, ó. X é igual a 5 vezes 4, 20, dividido por 2, 10 mols. É a quantidade de matéria que você vai produzir. Ok? Então, veja bem. Todas as vezes que aparecer na sua regrinha de 3 grama, você sabe que você vai comparar com a massa molar da tabela periódica. Vai lá na tabela e calcula a massa molar. Todas as vezes que aparecer número de mols, quantidade de matéria, você já sabe que você vai comparar com o coeficiente da sua equação. E todas as vezes que aparecer moléculas ou átomos, você sabe que você vai usar o 6,02 vezes 10 a 23.
E aí ainda entra mais uma possibilidade, gente, que vai aparecer também nos exercícios, lá das provas. Vai aparecer no caso de ser gás e estarem, presta atenção, estarem na CNTP. Você lembra o que é CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. Quer dizer, quando a temperatura for 0 grau, quando a pressão for 1 atm, para o exercício não ficar repetindo toda hora, pressão 1 atm, temperatura 0 grau, temperatura 0 grau, pressão atm. O que ele faz? Ele fala que está na CNTP. Quando estiver na CNTP, o volume molar vale 22,4 litros ou 22,7 litros, meu povo. Isso aqui depende de onde vocês vão fazer prova. Só que você não precisa ficar bolado com isso. Porque se ele não for considerar o 22,4, se ele for considerar o 22,7, no enunciado do exercício, isso vai vir especificado. Então, ele vai colocar lá, considere volume molar igual a 22,7 litros. O que quer dizer isso? Quer dizer que 1 mol daquela substância, daquele gás, ocupa aquele volume de 22,7 litros. A maioria dos autores usa o 22,4. O 22,7 foi devido a uma diferença na pressão. Ao invés deles calcularem a pressão em atm, calcularam um outro valor, mudaram um pouquinho, então o volume acabou mudando no final, tá? Para 22,7, mas isso ele vai te falar. Então, ele vai te dar, por exemplo, o seguinte, olha, C mais O2, que vai formar CO2. Gás. Então, aqui vou colocar grafite. Então, ó, usando (60 gramas de carbono, grafite, determine o volume de CO2 produzido na CNTP. Beleza, então tá, produzido na CNTP. Então vamos lá, o que ele me deu? Ele me deu 60 gramas de grafite. O grafite está aqui, 60 gramas. O que ele me pediu? Ele me pediu o volume de CO2. Então, meu X está aqui. Volume é dado em litro. Então, eu tenho de um lado grama, do outro lado litro. Grama, eu sei que eu uso para comparar a massa da tabela periódica. Então, o carbono é 12. Então, já está balanceado, vão ser 12 gramas aqui mesmo. Volume, falou em CNTP, você vai lembrar imediatamente que o volume é 22,4 ou 22,7. Vou usar 22,4. O volume de cada mol. Aí, nessa hora, vai ser imprescindível você olhar esse número aqui da frente, esse coeficiente aqui da frente. Porque se ele for 1, você vai simplesmente colocar o 22,4, que é o volume de 1 mol. Agora, se tiver qualquer outro valor aqui na frente, você sabe que você vai ter que multiplicar, porque o 22,4 é o volume de 1 mol, tá? Então, ó, multiplicou em X, X é igual a 60 vezes 22,4 dividido por 12. 60 por 12 dá 5. 5 vezes 4, 20, vão 2. 10, 12, vai 1. 112 litros. É o volume produzido de CO2 a partir de 60 gramas de grafite na CNTP, tá? Se você estiver nessas condições. Então, olha só, a gente falou, vão aparecer lá nos cálculos massa, que você vai associar com a massa molar, que é essa massa da tabela. Vão aparecer a quantidade de matéria,
que é o número de mols, vão ser 10 mols, 12 mols, 20 mols, você já sabe, quantidade de matéria. Você vai associar com o coeficiente, vai aparecer moléculas ou átomos, que você sabe que você vai associar com o número de Avogadro, que é o 6,02 vezes 10 a 23. E pode aparecer também o volume molar, que é o volume relacionado a 1 mol de qualquer gás na CNTP, que vale ou 22,4 ou 22,7 litros. Então, se atentem a isso. Muitas das vezes, as regrinhas de 3, elas não são resolvidas com apenas uma regra de 3, né? Os exercícios não são resolvidos com apenas uma regra de 3. Você tem que associar várias ideias. Então, olha só, isso aqui foi a introdução. Na próxima aula, eu vou trazer para vocês atividades, exercícios lá de prova, para a gente fazer junto desse conteúdo. Combinado? Então, ó, beijo grande. Fiquem com Deus. Uma boa noite para todos. Bons estudos.